Esse é o Rins em Pauta, um podcast sobre rins, mas principalmente sobre gente, onde a nefrologia encontra com a sua vida. Eu sou a Malu Vilela. Eu sou o Felipe Miranda. Tem diagnósticos que mudam tudo, não só o corpo, mudam o jeito de enxergar o mundo, a fé, as certezas. E quando a gente adoece, é natural buscar um sentido, mas às vezes o problema começa quando a busca por um sentido se transforma numa culpa. Hoje a gente vai conversar sobre o que é cura, sobre o que é tratamento, afinal, sobre o que acontece quando a fé vai encontrar com a ciência, né? E para essa conversa, a gente vai receber a Gabriela Brito, uma pessoa que vive com a doença renal em tratamento conservador, assistente social de formação com experiência em adolescentes e crianças, missionária, esposa de pastor, que vive com a doença renal e tem uma história cheia de nuances, de desafios, de conflitos, medo, fé, reencontro. E muito prazer tê-la conosco hoje. Eu que agradeço. O prazer é todo meu. Fiquei muito feliz com o convite, gente. Obrigada mesmo. Bom, Gabi, para a gente começar a entender essa questão da doença renal crônica, né? Afinal, o nosso podcast é sobre rins, né? Mas como que foi descobrir a doença renal crônica? Como que aconteceu? Conta um pouco para a gente entender sua trajetória. Eu sempre fui, assim, de fazer exames rotineiros e tudo mais. E eu comecei em 2019 com uma alteração, assim, bem de leve na creatinina. E na época eu fazia dieta cetogênica, corri. Então a médica falou, pode ser alguma coisa da dieta, mas procura um nefrologista. Daí mudei de cidade, procurei nefrologista. Ela falou, você tem uma alteração na função, mas nada que você precise se preocupar. E aí eu continuei vivendo a vida, não muito caiu, né, a ficha. E daí eu engravidei. Eu tive uma perda gestacional com 22 semanas e a gente precisou fazer enterro, foi bem, bem pesado assim. E durante esse processo algumas coisas alteraram, mas logo eu descobri uma gestação nova, né, que é do meu filho Matheus. E com os primeiros exames já deu uma alteração muito grande da creatinina em si. A médica pediu pra gente ir acompanhando e a gente descobriu que já era crônico mesmo, né? Principalmente com a gestação, que é algo que sobrecarrega muito o rim e tal. E durante a gestação, a gente já começou a acompanhar. E aí, eu sou o terceiro caso da minha família. A minha questão é genética. Então, assim, eu já sabia mais ou menos como era o caminho. Na época, eu tinha uma prima que tava... Uma prima e um tio em diálise. E logo, essa prima faleceu. Então, assim, foi muito... um processo, assim, muito intenso. Porque a minha gestação já era de alto risco por questões do útero mesmo. Então, foi tudo uma bagunça, assim, ao mesmo tempo, né? Eu tava lidando com o luto. Foi tudo muito intenso. Acho que eu fui compartimentando, assim, né? Agora eu vou lidar com a gestação e aí a gente vai cuidando da doença ao longo do caminho. Sim. E a gente fala muito de saúde mental aqui, que às vezes o nosso próprio cérebro age para proteger a gente de lidar com outras coisas, porque a gente tem que focar naquele momento, né, Gabi? E a sua história, até o motivo de trazê-la aqui, é para falar sobre o que te ajuda nesse momento, Sim. né? Porque pensando na trajetória e a descoberta durante a gestação, que é um momento de expectativa. Sim. E de vulnerabilidade também. Nossa. Né? Então, como que foi para você receber essa notícia enquanto você gestava? E o que te ajudou nesse processo? Sim. Acho que foi muito... aquela coisa de... É comigo. É real. Assim, sabe? Aquela coisa de... Talvez as pessoas, minha prima, meu tio tem, mas não vai chegar até mim. E aí, quando eu recebi, eu falei, não, peraí, agora comigo. Eu não sou mais alguém que vai ter uma doença, uma saúde, né, tranquila pro resto da vida. Porque a partir do momento que a gente tem o diagnóstico de crônico, a gente entende que vai ser pro resto da vida. É uma coisa que acompanha. E aí, a gestação já era uma gestação muito vulnerável. Foi de alto risco. Eu passei a gestação inteira de repouso. Então, tava tudo muito, né, intenso ainda. E daí, eu acho que o que ficou muito na minha cabeça foi a questão do crônico. De eu preciso retomar minha vida, reorganizar a vida, porque agora nada mais vai ser igual comigo, né? Eu tinha acabado de perder uma filha, então tinha sentido como que seria diferente a começar a vida com esse luto, mas agora seria dentro de mim, né? A minha saúde que estava comprometida. Então, eu acho que foi assustador. Se eu falar assim, tem outra palavra, não sei, porque pra mim foi assustador, assim. Até eu comecei a conscientizar todo mundo, né? Porque eu já tinha o histórico familiar, eu tinha um tio que passava por isso. Meu irmão teve uma nefrite quando pequeno, assim, que foi até desenganado. Foi muito
tenso. Então, assim, é algo que participava da nossa família de alguma maneira. E eu comecei a conscientizar. Falei, gente, agora eu sou uma paciente renal. Só que todo mundo me via assim. E falava, não, né? Você não precisa desses cuidados todos. Você é muito exagerada. Algo que ficou muito marcante, assim, é que a gente precisou entrar com a medicação quando o Matheus nasceu. E ele tinha 1 mês e meio. A nefro conversou, ó, seria importante e interessante a gente começar a proteger o seu rim. E daí eu precisava escolher entre a amamentação e a medicação. E aí foi algo que me pegou muito, assim, né? Porque eu já tava no puerpério, vindo de uma perda, com uma criança pequenininha, falando, meu Deus, como que vai ser? E aí escolher a amamentação, assim, de abrir mão de algo que faria muito bem pra ele, pra eu estar bem, foi também muito intenso, né? Porque aquela coisa, né, de a gente querer amamentar até os 2 anos e ter uma alimentação muito boa. E aí, logo depois, o Matheus descobriu que tinha uma PLV. Então, foi tudo junto, gente, tudo junto. E aí, eu precisei parar e pensar, não, racionalmente, né, o que vai ser importante pra mim nesse momento? Eu tô com medo, mas eu tenho coisas que me são apresentadas. Como que eu posso fazer na prática para ajudar com que as coisas não fiquem ainda piores. E aí eu comecei com a medicação, já comecei com uma alteração de dieta focada, né, para doença renal crônica, e fui conscientizando todo mundo de que, olha, eu sou uma paciente renal crônica, e é muito engraçado, porque as pessoas não têm muito dimensão, né? É mais uma coisa nossa, assim, né? Não dá para muito contar com ao redor, assim. Sim, isso é importante, né? Porque, como a gente sempre falou em vários episódios, sinais e sintomas são demorados a aparecer, né? E muitas vezes a pessoa olha você bem e fala assim, não imagino que você tem. Mas aí o ponto que a gente tem que pensar, né? Além disso, né? Você pode viver bem com a doença, assusta, né? Como você falou, o medo crônico, acho que o mais pesado da palavra é doença renal crônica, é algo que vai afetar a minha vida por um longo período, né? Mas que dá para se viver bem, dá para cuidar bem, né? Então, conscientizar disso, né, é o mais importante. E tem muito essa questão da sociedade, das pessoas acharem que o diagnóstico, ele tem um estereótipo e na verdade, doença, diagnóstico não tem cara. Então, você olha pra pessoa e você fala, nossa, mas ela não parece que tem alguma coisa, né? E aí, você nem sabe o que a pessoa tá passando, tá enfrentando, e ela tem um diagnóstico sim. Né? Então, isso também é algo que precisa ser falado, porque a doença renal crônica, ela é silenciosa, às vezes a pessoa vai descobrir que tem um problema quando já perdeu quase toda a função renal, e no seu caso ainda que foi diferente, porque você conseguiu ainda fazer a questão do tratamento conservador. Se você quiser até colocar um pouco sobre o que é esse tratamento conservador para o pessoal entender, né? Mas é um pouco disso, né? Desse estereótipo de achar que a pessoa vai aparecer, né, o sintoma muito aparente. É até isso que você falou de estigma, né? O estigma, né? Eu tenho uma experiência, essa semana eu atendi um paciente que já estava com grau avançado de função renal, e ele falou, eu não vou fazer a diálise porque os pacientes que estão lá acontece isso. Ele coloca um estereótipo que não é possível viver com isso, que é uma sentença, né? E não é, né? Junta o medo e a angústia e o estigma de que quem tem doença renal não pode viver bem. E é totalmente ao contrário, né? Falando do conservador, que eu acho que é importante a gente falar, né? Acho que a Gabi vai poder falar um pouquinho da experiência disso, né? Muita gente não lembra de doença renal, pensa na hemodiálise, no transplante, na diálise. Mas o tratamento conservador, basicamente, envolve a gente tratar a doença, prevenir a sua evolução, né? A sua progressão, ela piorar ao longo do tempo. Isso envolve um cuidado multidisciplinar, que a gente sempre fala aqui, né? Não é só o médico com a prescrição, a nutricionista com o ajuste alimentar, acho que a Gabi pode falar um pouquinho disso. A psicologia também a psicologia, tratar da saúde mental como um todo, né? Envolve equipe de enfermagem, envolve todos os cuidados, basicamente para aliviar sintomas, quando a gente fala de uma evolução, né, numa doença renal mais avançada, mas desde lá no início, né, quando a gente pega a doença renal lá no estágio inicial, que muitas vezes passa batido, mas a gente tem medicamento, a gente tem tratamento, a gente tem muitas coisas além do tratamento medicamentoso, não medicamentoso, né? Então, tudo isso engloba o tratamento conservador que a gente fala, né? Perfeito. Agora, pensando, né, quando a gente recebe um diagnóstico, e eu posso falar da minha experiência também, quanto uma pessoa que tem doença renal crônica, atualmente
transplantada, muitas coisas apavoram a gente, porque você começa a se questionar muito sobre por que comigo, né? E aí, até no BenTX, que é o grupo de saúde mental, a gente começou a fazer a pergunta, por que não comigo? Né? Porque que eu tenho de tão especial para não acontecer comigo? Pode acontecer com qualquer pessoa, né? Não só esse diagnóstico, como vários outros. Mas a gente vai buscando, pelo menos eu fui buscar respostas em muitos lugares. Isso, às vezes, ajuda, às vezes é um pouco confuso, tem muita questão que vai envolvendo, né? E aí eu queria saber dessa explicação, desse sentido, se você buscou, como foi para você. E você aqui como uma pessoa que é esposa, né, de um pastor que faz parte dessa religião, da religiosidade, né? Como que a fé apareceu para você nesse sentido? E para você trazer um pouco pra gente dessa ferramenta que pode ajudar muito a lidar e em alguns momentos pode ser perigoso, que a gente tem que falar um pouco sobre esses dois lados. Sim. Acho que não tem como me separar, né? A gente vive num mundo que compartimenta a gente. Então, a Gabi paciente é uma coisa, a Gabi missionária é outra. Não tem como. Eu sou uma pessoa só e uma pessoa de carne e osso, vulnerável, que sente medo, que sente dor. E é muito importante a gente trazer isso, porque muitas vezes a gente relaciona a fé com a ausência de medo ou com... eu tenho que ser cuidadosa para não ferir a fé de ninguém aqui, mas com a ideia de que eu posso tudo, eu vou vencer tudo e a minha fé vai me levar a não sofrer nunca. Para mim, essa é uma visão que não aconteceu comigo, graças a Deus, porque é equivocada. Essa pergunta que a gente faz, né? Por que não comigo? Quantas pessoas estão em fila de transplante? Quantas pessoas fazem hemodiálise no Brasil? Por que não eu? Por que eu sou especial e não vai acontecer comigo? Uma coisa que acontece no mundo com outras pessoas. E eu acho que isso ficou muito claro, assim, desde o diagnóstico, sabe? Dentro de mim. Porque eu acredito que o processo comigo tenha sido inverso. Não foi a fé que me ajudou, que tem me ajudado a lidar com a doença renal crônica. É porque antes de lidar com a doença renal crônica, o meu coração foi encontrado pelo Senhor e Ele tem moldado todas as áreas da minha vida. Então, se eu entender que todas as áreas são moldadas, por que não enfrentar a doença com essa perspectiva? E eu acho que o que acontece é que quando a gente olha, né, para Deus, por exemplo, eu vou falar da minha fé, da minha religião, como alguém que vai fazer tudo que eu preciso, que eu quero, e coloca como se ele tivesse prometido, né, cura para todo mundo, eu deixo de ter um Deus e torno alguém que, na verdade, é um servo meu. Eu pego uma imagem de Deus e falo, agora essa pessoa aqui vai fazer tudo o que eu quero e vai resolver todos os meus problemas. E acaba que ele não é mais um senhor, ele se torna um servo meu, algo criado por mim. Agora, quando eu paro e penso, não, eu preciso conhecer quem é esse ser metafísico que transcende o material e a minha realidade, eu entendo que dentro de mim, né? E eu acredito que ele é um Deus de amor, é um Deus que se importa, um Deus que não me abandonou, apesar do sofrimento, porque Cristo sofreu, inclusive aprendeu obediência por sofrimento, porque a gente tem o maior missionário da história, né, bíblica, Paulo, pedindo pra Deus, olha, me cura, Senhor, eu tô com uma doença aqui que tá difícil, e ele não foi curado. Então, eu acho que isso é muito emblemático, estar na Bíblia, pra gente não interpretar as coisas de uma maneira a partir de nós. Se eu confio e acredito em Deus, eu vou interpretar, então, a partir do que Ele traz pra mim. E aí, lidar com os meus medos, que existem e são reais, né? Se eu falar pra você que alguém fica com gripe perto de mim, eu fico pensando, meu Deus, se eu pegar H1N1, se eu pegar influenza, minha função, minha creatina vai pra 4, vai pra 5. Isso é real, tá aqui. Não tem como eu ignorar os meus medos, porque são reais. A relação que, né, eu tenho tido desde o diagnóstico é conseguir descansar, tudo bem. Se acontecer, e já aconteceu, né, de eu passar pela hemodiálise, eu não tô sozinha nesse processo. O amor de Deus não vai mudar, né, porque eu estou passando por algo difícil. E aí vem muito de ter isso mesmo introjetado dentro do meu coração, como aconteceu, né, quando a gente teve a perda da nossa filha e várias outras coisas, né? Se eu te contar tudo que aconteceu, assim, vira... Mas, assim, a doença renal é algo que marca profundamente
por essa questão da longevidade mesmo, né? Eu sei que... E eu conscientizo todo mundo de que eu vou estar com ela, né? Enquanto eu viver. Sim. É importante você trazer esse seu lado, né, da sua experiência pessoal, do seu trabalho, inclusive, né? É claro que todas as pessoas que estão nos assistindo, tem várias pessoas de várias religiões, há algumas que não têm, e enfim. O importante aqui é essa reflexão da gente conscientizar, porque eu, pessoalmente, posso falar da minha experiência enquanto... quando descobri o diagnóstico. Eu vi a minha mãe sofrendo muito por causa de informações que são, assim... muito perigosas, né? Isso que você está trazendo é interessante, porque a fé pode caminhar com a ciência, né? Sim, total. Você conseguir fazer um tratamento acreditando no que você acredita, e isso pode ajudar, mas não de forma a abrir mão do que aquilo que a ciência está propondo, né? O tratamento médico, né? O tratamento clínico. E, por exemplo, a minha mãe, ela ouviu muitas coisas que, assim, trouxeram muito sofrimento para ela, para mim. Quando eu falo sobre isso no Instagram, né, no Diário de Renal, eu ouço coisas que, assim, são dolorosas pra gente. Que ainda mais que trabalham com isso, que vivem isso por falta de informação. E essa questão da religiosidade de uma forma que pode ser pejorativa, né? Então, da minha mãe ouvir, isso que tá acontecendo é culpa sua, você não tem fé suficiente. Então, a culpa, ela vem muito de uma forma, assim, de uma sombra, que às vezes a gente não consegue entender que tá se sentindo culpado por algo. E aí, isso pode, sim, prejudicar bastante a questão do tratamento, do enfrentamento da doença. E quando a gente coloca de outra maneira, pode ajudar. Demais. Que é exatamente... bom, na enfermagem a gente usa essa questão da psicoespiritualidade, enfim, de saber no que aquela pessoa acredita. Não para impor o que eu acredito. Tem que ouvir o que ela acredita e falar, olha, se você acredita nisso, faz muito sentido você se apegar para conseguir lidar, porque isso pode ajudar, né? Se você gosta de ir na missa, no culto, enfim, isso pode te fortalecer para enfrentar esse processo, né? Ressignificar, e não de forma a se culpar, né? Por isso que tá acontecendo. Assim, bem emblemático para mim foi a minha mãe. Ela provavelmente vai assistir, né? Então... eu comuniquei, expliquei, assim, eu expliquei pra família inteira. Eu falei, gente, ó, eu não tenho sintomas ainda, né, mas eu sou uma paciente renal, tanto que a minha dieta sempre foi mais restrita, e aí eu ficava, não vou comer. Mas por quê? Exagero, não sei o quê. E assim, sempre foi assim. E ela não acreditava, realmente, assim, né, porque eu sempre me mantive fisicamente muito, né, aquela coisa do estereótipo. E eu comuniquei isso em 2021. Em fevereiro de 2024, ela teve a oportunidade de ir comigo numa consulta no HC. E ela saiu chorando de lá. Porque ela não tinha entendido, mesmo que eu tivesse comunicado, o que ia acontecer. E naquela época eu tava no estágio 3, tava assim, tudo muito ainda tranquilo, né? E foi muito emblemático pra gente, porque eu lembro que eu tava dirigindo, voltando, e ela falou, filha, me perdoa, porque eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E eu acho que muito no campo da negação mesmo, né, de isso está acontecendo com a minha filha, nossa, e até durante a diálise, né, foi um processo muito difícil pra ela. E pra mim também, porque eu ainda ficava, eu tô entendendo o que tá acontecendo, tá sendo difícil, tá sendo dolorido, mas as pessoas ao meu redor também estão sofrendo, e isso é muito difícil. E assim, enfrentar esse né, diagnóstico, pra mim, assim, faz muito sentido quando a gente visa a qualidade de vida, sabe? Porque é o que eu falo pros médicos, eu quero ter o máximo de qualidade de vida que eu puder. E a gente tem recursos, a gente tem medicações que vão ajudar nesse processo, né? E assim, eu tenho fé pra acreditar que Deus pode me curar, né? De uma maneira, assim, muito metafísica, pode. Mas, gente, todos os dias eu tenho um milagre quando eu abro e tomo a minha losartana. E meu rim é cuidado ali, né? Tá sendo protegido de alguma forma pela medicação. Quando eu escolho não comer muito mais proteína do que eu deveria, porque eu sei que isso vai fazer mal pra mim. É até quando a gente entende o princípio de não matar, né? Porque eu tô cuidando do meu corpo. O meu corpo, se eu entendo, né, que ele foi dado por Deus como algo que eu preciso cuidar...
o meu cuidado é um cuidado mais intenso do que uma pessoa comum, né? Então, eu falo pro meu marido, olha, você pode muitas coisas que eu queria, então aproveita. Mas, pra eu ficar bem, eu acredito, assim, que a aceitação é um processo muito necessário durante... E eu entendo que cada um tem o seu tempo, porque não é fácil. Não é fácil eu chegar e falar assim, olha, você é paciente renal, vai lá e faz uma dieta. A gente tem muitas questões que atravessam, né? Claro. Sim. Todas. Mas observar isso e pensar como que... Tá bom, agora eu tenho isso. O fato de eu não aceitar não vai mudar. Pelo contrário, vai me levar mais rápido para o lugar que eu não quero ir. E não vai depender de mim. Por exemplo, o meu é uma causa genética que a gente ainda não sabe. A gente sabe que é genético, mas não sabe muito bem o quê. Não escolhi, né? Como nenhum paciente escolhe. E o que mais me marcou, assim, na diálise, pelo menos na clínica, na conversa com os outros pacientes, foi justamente isso, sabe? A culpa que a pessoa tava lá por fazer hemodiálise. Eu devia ter tratado antes, cuidado antes, ouvido, observado. Isso foi uma coisa, assim, que me machucou muito. Porque a gente se culpa o tempo inteiro. A primeira coisa que eu falo, né, e que eu entendi também foi se perdoe. Porque eu descobri uma hipertensão em 2012. E a hipertensão, né, um dos principais motivos que levam à perda da função renal, mas investigação, uma hipertensão secundária, não achava nada, e de repente, hemodiálise. Então, a gente sabe que se mudar os hábitos de vida, a gente pode evitar, realmente, né, falando de prevenção, de políticas públicas de saúde para conseguir que essas pessoas sejam assistidas, mas tem muito dessa questão de, eu devia ter feito mais por mim. Sim. Mas como a gente não pode voltar no tempo, o que a gente pode fazer agora? Então, eu acho que a primeira coisa que eu sempre falo é se perdoa. Porque já é tudo muito difícil, pesado, como você falou, alguns dias mais que outros. Sim. Mas se você ainda carregar essa responsabilidade de, nossa, eu devia ter feito mais, você não vai conseguir passar por esse processo de uma maneira mais leve, de se conscientizar e falar, não, a partir de agora, já que eu não pude fazer, eu vou fazer pro meu futuro algo, porque eu tenho consciência agora, porque, né, o sofrimento veio e aí me trouxe essa reflexão, mas não para carregar esse peso, e eu vejo que muitas pessoas carregam isso. E até algo que eu acho muito bonito, assim, de receber de Cristo, sabe? Esse acolhimento, esse cuidado, que é algo que para mim, assim, é fundamental. Saber que eu tenho um colo para chorar de verdade, que ele me ama e tá cuidando de todas as coisas. Que a minha create tá subindo. Inclusive, essas semanas, né? Eu tô vivendo aqui uma montanha-russa. Mas eu não estou sozinha para passar por esse processo. Então, para mim, assim, né, a gente tá falando da religião, esse processo de saber que eu não estou só e que a presença dele para mim é suficiente tem me ajudado muito, assim, né? Porque quando a gente foca só naquilo que a gente vê e que é material e que tá aqui, né? É claro, não vou falar, meu rim tem, sei lá, quantos centímetros, tá funcionando tanto. Mas muitas vezes a gente tem medo da solidão, a gente pode ter pessoas com a gente, eu agradeço, né? Meu marido, as pessoas que estão comigo, principalmente ele, que tem sido minha rede de apoio, sei lá como que a gente pode chamar tudo isso. Mas a solidão de saber, é o meu corpo, é o meu rim, sou eu que tô sofrendo isso. Mas eu nunca estive com essa sensação, porque eu sabia que eu posso descansar nos braços de um Deus que tá controlando todas as coisas. Embora não do jeito que eu quisesse. Porque se eu falar pra você que eu quero ser paciente renal, é uma mentira, eu não quero. Sim. Mas agora o que eu posso fazer com o que tá nas minhas mãos é cuidar do jeito que me foi proposto. E a gente tem uma medicina que avança, né? Eu vejo a hemodiálise como um milagre. E todas as vezes que E, gente, não foi fácil. Eu tive... Não vou saber o termo técnico certinho, mas eu tive HIT. É HIT, não sei. Meu corpo produz um anticorpo contra o anticoagulante. Isso. Doutor, acho que pode explicar melhor. É como se fosse uma doença autoimune que vai combater as plaquetas, né? Então, provavelmente pela heparina, que é o anticoagulante que a gente usa na máquina, né? Para não coagular o sangue na terapia, né? Que é algo importante. Porque a gente perde sangue, né? Se coagula o sistema na diálise. Sim. Então, provavelmente você teve uma doença autoimune que aí não pode usar heparina, que é uma grave dificuldade na terapia, né? E aí, assim, todas as hemodiálises que eu fiz foi com muita emoção.
porque daí não usava a heparina, perdia sangue, ficava sangue na máquina, não passava. Foi assim, sempre muito difícil, né, o processo. Entendi. Então não foi algo tranquilo. A hemodiálise, assim, não era uma coisa que, assim, poucas vezes funcionou bem inteira, eu consegui fazer inteira. Mas ainda assim, eu lembro da sensação de sair melhor. Eu lembro como eu cheguei no hospital e, assim, eu só queria me sentir dentro do meu corpo de novo, sabe? Aquela sensação. Sim. E, gente, esses recursos eu acredito que são dados por Deus. A medicina, a ciência, são recursos que a gente tem para viver melhor. Uhum. E, às vezes, quando a gente ignora isso, né? Muito por uma não aceitação, e eu acho que isso é muito particular de cada um, a gente tá ignorando a oportunidade que a gente tem de segurar em alguma coisa que nos faz viver um pouco melhor, com qualidade, né? Isso é muito importante, né? Que eu acho que você falou muito bem. A gente tem as fases a pré-contemplação, a contemplação do diagnóstico, a aceitação, a negação, né? E aí passar por essas fases que você falou do diagnóstico, depois do momento do acompanhamento, depois quando teve a intercorrência de ter que fazer hemodiálise por um certo tempo, você teve a recuperação, conseguiu agora ficar em tratamento conservador, né? E a gente vê muito isso, né? A negação do paciente do diagnóstico. E isso interfere na adesão, interfere no tratamento. E talvez também essa sensação de culpa, né? De colocar, às vezes, porque Deus fez isso comigo, né? Isso interfere totalmente na aderência ao próprio tratamento. E talvez aceitar que você está tendo a oportunidade de descobrir, tratar, ter aquela terapia naquele momento, vai ajudar que você fique melhor. E a gente fala bem aqui, né? Tem outras possibilidades, transplante, tem tanta coisa aí no meio do caminho, coisas avançando, né? Tecnologias que talvez daqui a pouco a gente mude e revolucione totalmente o cuidado, né? Então, a adesão, essa aceitação é muito importante, né? Eu acho que é até importante você falar, porque a gente tá falando, ela fez hemodiálise e voltou pro conservador. Isso. E tem muitas pessoas, inclusive quando eu chegava, e aí eu vou explicar essa questão da fé, né, e de achar que é assim. Bom, eu sou enfermeira, então a gente sabe, doença crônica é uma doença sem cura, né? Eu não quero que uma pessoa que tem esse diagnóstico deixe de acreditar no milagre, na possibilidade. Não é esse o lugar. Eu não quero que a pessoa deixe, mas ela precisa ter a consciência. Porque a gente chega na hemodiálise, aí vem alguém falar assim, tenha fé que você pode ser curado. E aí, por exemplo, a pessoa que te viu lá e não sabe do contexto, tem menos informação, ela viu que você fez algumas sessões, teve alta, ela achou que você foi curada. E aí, não é isso que acontece, né? Acho que até é legal você explicar, porque são poucas pessoas que vivem, né? Que às vezes vão lá, faz algumas sessões e volta pro tratamento conservador. Não é que foi curada e que não tem que fazer esse cuidado. Então, acho bom trazer um pouco essa questão clínica. Depois a gente discute um pouco melhor isso também. Isso é importante. Eu até tive uma paciente que me marcou, assim, tem um tempo que ela também tinha bastante fé, mas ela sempre falava isso, eu torço pela minha cura, mas ela tinha noção e aderia ao tratamento. Ela tinha noção de que, justamente, eu tô aqui, eu tô fazendo o que eu posso da minha parte. E Deus vai me ajudar, né, no resto, né, eu aderi nas outras terapias, né? Sobre a questão, né, do tratamento conservador da diálise, né? Sim, a gente tem, quando a gente fala de doença renal, a gente tem as doenças crônicas, quando a gente fala, às vezes quando a gente diagnostica uma doença já que tem uma causa que a gente não consiga intervir na progressão, né? A gente sabe que com o envelhecimento, nosso rim também envelhece junto, entre uma série de fatores, intercorrências durante a vida, infecção, né? Acho que a Gabi passou por essas fases também. E a gente tem também as questões agudas, né? Às vezes, num tratamento crônico, a gente tem uma infecção, a gente tem uma internação, né? Tudo isso interfere, às vezes, com o estado do rim, numa forma aguda, e às vezes precisa da terapia de hemodiálise naquela fase, né? Para remover a substância, retirar líquido, né? E às vezes depois a gente consegue recuperar essa parte que foi agudamente afetada e voltar para o basal, que é o que era um pouco antes, ou um pouco, né? Ou um pouco alterado, mas que você consiga viver sem a diálise. Então, por exemplo, um paciente que tem uma insuficiência cardíaca, né? Um problema do coração, às vezes ele precisa de fazer a diálise para remoção de líquidos, né? Para desinchar e depois ele consiga voltar a fazer uma urina numa quantidade suficiente e voltar ao tratamento conservador. Então, é possível, né? Mas, lembrar que, quando a gente fala do paciente crônico,
vai voltar para uma alteração que ainda precisa de cuidado. Sim. E às vezes as pessoas esquecem disso, né? Eu acho que é muito importante. Até quando a gente fala do agudo, de uma pessoa que tem uma alteração aguda, voltar, mesmo que volte ao normal, você tem um risco no futuro. Então, isso é muito importante. E tem tratamento, tem como a gente evitar, a gente tem cuidado multidisciplinar, tratamento de medicamento, não medicamento, para cuidar dessa parte, justamente para evitar uma nova entrada, ou a gente tentar prolongar isso o máximo possível, né, com respeito, com cuidado, individualizado para cada paciente. E assim, foi muito marcante, até porque aconteceu isso comigo. Eu lembro que o pessoal que sentava do meu lado lá na diálise falava: não, mas você é nova, não, você vai ser curada. E eu assim, gente. Eu tentava explicar, né, de uma maneira mais lúdica, assim, pra pessoa entender, mas até com as pessoas ao meu redor, né? E assim, é muito engraçado porque eu sou a figura da esposa do pastor. Então, muita gente que tá de fora, graças a Deus, assim, no nosso contexto, assim, é muito difícil isso acontecer, mas muita gente que tá de fora, né, que sabe, a esposa do pastor e, enfim, pensa, nossa, mas ela tá passando por isso, nossa, mas né, a falta de fé, você não tem fé o suficiente para pedir para Deus, e aí é aquilo que eu falei, né, às vezes a pessoa acaba tendo fé na fé e não fé em algum Deus, é fé em algo que vai resolver os problemas dela. E aí, eu sempre quis deixar muito claro pra todo mundo. Até usei o meu Instagram por um tempo pra ir conscientizando as pessoas, sabe? De que, ó, não é assim, né? A gente não precisa fugir tanto pra se apegar em uma cura e achar que agora a vida só vai existir se existir a cura total. Porque possivelmente, geralmente, não é o que acontece, né? Aliás, a gente tem como crônico. E eu acho que eu bato sempre muito nessa palavra crônica. Eu sou até chata com isso, mas por causa disso, assim, de tentar explicar para as pessoas que o tratamento conservador é também um tratamento onde a gente lida com todas as outras questões, mesmo, né? Até foi engraçado, porque quando eu fiz a hemodiálise, eu pude comer até um monte de coisa que hoje eu restringe muito mais, né, no conservador. Então, assim, pra mim foi até legal, né? Porque eu lembro, falei, ó, ela falou, pode comer um prato com bifão. Eu falei, ó, que legal. Mas, voltar, né, e estar aqui é continuar com esse pensamento. Até a minha doença, ela segue avançando, né? A gente não tem muito sabendo quando eu volto para alguma terapia substitutiva, mas ela segue avançando e os cuidados precisam estar aqui. Até pra gente conseguir viver bem hoje. Porque eu não sei se aconteceu isso com você, Malu, mas a gente começa a ter um certo receio, assim, de planejar a longo prazo, né? Porque a gente acha que, né, vamos viver só hoje. E é muito legal isso, porque a gente consegue observar, a gente tem a opção de olhar para a vida como um fardo hoje ou como uma oportunidade hoje. E todos os dias, assim, o meu coração é muito grato quando eu tô bem, assim, por eu poder viver esse dia, especificamente, né? Não sei como que vai ser amanhã, não sei se vou ter uma infecção que vai, né, de novo me levar pra diálise, não sei como que vai ser a diálise com essa questão, né, de eu ter o problema com a heparina, mas olhar para o hoje. E é exatamente, por exemplo, biblicamente, o que Jesus manda fazer, ó. Cuida do seu hoje, olha pro seu hoje, observa as pequenas bênçãos. E às vezes a gente tá tão focado numa vida de comparação, de correria, de que tem que dar certo. 18 a gente tem que ir pra faculdade, 22 tem que estar formado, antes dos 30 tem que estar no mestrado com a família, tudo pronto, assim, a gente tem a nossa vida já muito organizada. E é uma comparação que pra nós acaba sendo até injusta, né? Porque vai ser um pouco mais devagar e vai ser diferente. Então, como que a gente pode observar as pequenas bênçãos desse processo? A medicação, para mim, é uma bênção gigantesca. Ter acesso a um tratamento de qualidade é uma bênção gigantesca. Ter pessoas comigo nisso é uma bênção gigantesca. Não posso algumas coisas, ok, mas o que eu posso, aos pouquinhos, sabe? E eu acho que isso vai ajudar a gente a ressignificar a vida, dar significado para as coisas que, às vezes, a gente até passa batido. A gente tem a noção de que a gente vai viver 80, 90 anos, mas dentro de nós existe um senso de imortalidade, né? De eu quero, eu posso, eu consigo, eu construo. E durante o caminho, a gente tá construindo tanto que a gente não para olhar, para observar, assim, as pequenas coisas. E eu acho que isso, posso estar injusto de falar, mas foi algo que eu ganhei com tudo isso, sabe? Poder parar e olhar para o meu filho crescendo, para as coisas pequenas, observar uma árvore florescendo. Olha como é um processo intenso. E quando a gente perde isso de vista,
a gente fica só com o que é doloroso. Porque não vou falar pra você que não é doloroso, que não é difícil. Não vou falar pra você, né, que às vezes eu fico imaginando, nossa, como que deve ser uma vida de alguém que não tem que ir pro hospital sempre, né? É diferente. Mas aí, a gente se colocar nessa comparação acaba tirando as alegrias desse processo. E aí, eu acho que tem essa relação, né, com muito do que a gente recebe também. Então, se você tá doente é porque você não tem fé. Se você, né, se preocupa em tomar medicação, fazer a sua parte, porque você não acredita que Deus pode tirar tudo isso de você. E assim, uma coisa não anula a outra, né? E esse processo, ele precisa estar muito claro dentro do nosso coração. E como eu te falei, tem dias que estão muito mais tranquilos, tem dias que são mais difíceis. Conviver com alguma dor em decorrência de alguma outra coisa que não o rim, lidar, né, com possibilidades. Tava precisando fazer uma ressonância. A gente observou com a equipe que agora talvez não seja o momento, porque a outra doença era algo muito pequeno e pode prejudicar mais o rim. Então, são coisas que a gente tem que estar o tempo inteiro medindo. Não dá para descansar. Mas aí, se a gente perde de vista esse outro lado, eu acho que a gente perde de vista a graça de viver. E não é porque a gente é renal crônico que a nossa vida vai acabar. Ela vai ser totalmente diferente, mas ela dá pra ir, né? Pegando os lapsos de alegria e vivendo, né? Com algumas diferenças e dificuldades, mas dá pra ir. Eu acredito muito, né? É isso que você tá falando, de um dia de cada vez, eu também percebi isso. Porque quando eu tava na hemodiálise, você vai começando a observar realmente as coisas que, quando a gente tem saúde, né, assim, a gente consegue ter uma amplitude da vida diferente. Às vezes a gente cai no piloto automático muito, né? Porque aí não tem que se preocupar com isso. Aí você vai. Só que, realmente, quando tem um diagnóstico, eu percebia muito que isso me ajudava muito. E para você, tem muito essa questão da religião. Eu não tenho uma religião, eu tenho uma espiritualidade que eu acredito, né? Então, eu me conecto com muitas coisas que me fazem bem. E eu, enfim, sou mais sobre lugares e pessoas e a natureza também. E meditação e todas essas coisas que eu usava para me ajudar. E eu percebi, realmente, olhar uma árvore, olhar o céu e ter esse tempo, que às vezes a gente não tem o tempo, né, para isso. Então, realmente foi um dia de cada vez, especialmente quando eu tava com a suspeita de nódulos malignos, que eu tive que fazer a nefrectomia, né, tirar os 2 rins. Realmente, assim, até sair a biópsia, que a gente não sabia se era positivo ou negativo, se não fosse um dia de cada vez, não ia ter como lidar com aquilo. Era um dia de cada vez, literalmente. Então, a gente vai aprendendo a enfrentar esses processos. E e não é questão de romantizar, de falar, tem um lado bom. Não, gente, mas é que se você não consegue, né, olhar para isso de uma outra maneira, fica insuportável, sabe? Você não... Se você não se apega em alguma coisa, uma crença, uma religião, se você não tem um suporte, se você não cuida da saúde mental, enfim, você aquilo vai se tornar uma coisa tão insustentável que aí realmente fica difícil qualquer tratamento, qualquer adesão, qualquer coisa que você vai passar a ter, né? E eu falo muito sobre as transformações que existem nesse momento, mas quem é a Gabi sem o diagnóstico, com o diagnóstico, que é mãe, que é formada em, né, serviço social, que tem uma história, que tem sonhos, que é amada. Sim. Então, para além do diagnóstico, né? E isso é muito importante. Às vezes, nesses momentos de dor e de sofrimento, a gente lembra de coisas que no dia a dia a gente esquece. E é muito real. Isso é muito importante. Falando sobre aceitação, né, e fé, eu tinha uma paciente na diálise que ela era muito espirituosa também, bastante fé, e tudo que ela agradecia falava graças a Deus, tudo que dava certo, ou dava errado, mas ela falava, nossa, não, mas vai dar certo, tipo aquela confiança de que ela tá ali, tem alguém para estar ali para ajudar, apoiar, confiança no resto, no tratamento, né, numa busca. Então isso eu acho que isso é importante, ajuda, né, a lidar com toda a situação. E quando a gente falou da fase da diálise, né? Quando você teve que a função renal piorou, teve um contexto de uma infecção, né? Se quiser depois falar um pouquinho sobre essa fase.
foi uma das fases, acho que, mais desafiadoras para você, que acho que mudou muito, né? Você já estava cuidando do tratamento conservador, estava estável, você se viu ali com mãe, lidando com isso, e agora, como que foi emocionalmente ver, assim, seu corpo ali naquele limite, na mudança, até aquela notícia que você teria que passar pela terapia, algo novo e diferente? Foi muito engraçado, porque eu já imaginava que estava acontecendo isso, porque eu comecei a inchar muito, né? O rosto até ficou bem inchado. E todo mundo, vai no hospital, vai no hospital, vai no hospital. E eu falei, eu preciso estar pronta para ir no hospital. E aí eu fui. E quando eu fui, foi na semana de aniversário de 2 anos do meu filho. E é aquela semana assim, você comemora, né? 2 anos, a criança pode comer açúcar, eu vou fazer um bolo. Eu sou muito de fazer as comidas para ele e tal. E aí, eu fui sozinha. No dia eu tinha ido pra academia, feito assim, vivido a vida normal. Cheguei no hospital, o médico olhou. Eu falei, doutor, eu sou paciente renal, tô inchada, tô com muito cansaço. Eu tava com o coração muito acelerado. E eu precisava fazer os exames pra ver se tá tudo certo. Ele, não, mas isso é sintoma de paciente renal. Eu falei, eu sei, mas eu realmente tô diferente. A gente pode fazer pra eu levar pro meu nefro? Aí ele falou, não, então vamos fazer, já que você quer. Aí fiquei esperando sair o resultado, e aí ele virou pra mim e falou, olha, a sua creatinina tá em 7,3. Sua ureia, eu não lembro quanto tava certinho a ureia, mas assim, tudo muito alterado. Não se assuste se a gente colocar na UTI, porque você tá em processo, né? E aí eu falei, tá, eu posso ir em casa, isso era 1h da manhã, posso ir em casa avisar meu marido e tal. Fui, avisei meu marido, expliquei tudo que ia acontecer e tal. E aí voltei. Na verdade, eu nem posso contar essa parte, porque ele não deixou, eu fui sem a ordem dele. Mas aí eu precisava tomar um banho, porque eu sabia que o processo de internação ia demorar. Isso foi na terça. Eu já sabia que ia entrar em diálise, só que na quinta era aniversário de 2 anos do meu filho. E foi, assim, muito difícil. Muito, eu só chorava, porque eu queria muito estar com ele. Eu nunca tinha estado separada dele. E eu só chorava, assim. Foi um dia, assim, que eu não conseguia nem lembrar. E aí os amigos fizeram uma festa, foram pra minha casa. A assistente social do hospital fez um bolinho e mandou chamar ele lá. Então, assim, pra mim foi muito significativo. Mas a primeira diálise foi algo assim, meu Deus, o que vai ser isso, né? Meu sangue... Eu tinha medo de hospital, do nível de... Uma vez um amigo quebrou a perna e eu fui visitar e a médica foi dar uma injeção e eu desmaiar. Então, assim, foi algo que foi sendo muito tratado dentro de mim e agora seria a minha vez. E eu fiquei muito assustada. Mas eu lembro, assim, que desde... Era um medo assustador de como que vai ser, porque, né, a gente... Eu não sabia, eu conhecia casos da família, mas não tão próximos. Mas ao mesmo tempo pensando, ela pode me ajudar a não sentir isso que eu tô sentindo. E eu tava muito inchada, eu tava acho que mais de 5 quilos inchada, com muito cansaço. E eu lembro que quando eu saí da primeira diálise, eu peguei um técnico muito experiente, que foi conversando comigo, explicando tudo certinho. Foi assim, uma sensação de alívio. Apesar de todo o medo, né? Porque daí eu tava enfrentando algo que seria desconhecido no processo. Mas foi uma sensação de alívio. Eu lembro que ao colocar o catéter, assim... eu lembro do cheiro da sala, da cor, da luz, da médica falando como seria. E eu que assim, não é uma coisa simples colocar um catéter, né? Não é simples viver com esse catéter aqui, morrendo de medo de ter alguma bactéria e você ir pra UTI a qualquer momento. Mas essas sensações, assim, de muito medo e ao mesmo tempo é uma chance nova de viver. E eu queria muito que, se tem alguém aqui que é paciente renal, e com certeza tem, né? Está em conservador, está nesse processo, né? Porque muita gente me procurou na época, na internet, de a hemodiálise é o fim. Vai ser difícil. Se eu falar pra você que vai ser fácil, é mentira. Mas dá pra ir aprendendo a conviver, né? E eu via pessoas lá na clínica que estavam há 2, 3 anos, 4 anos... que iam aprendendo a conviver. Então, eu me apeguei, acho que nisso, sabe? É uma nova chance e não o fim. Porque a gente não pode deixar, né? Que a doença tire quem é a nossa identidade, quem a gente é. A gente é muito mais do que um rim que não funciona. Até porque tem vários órgãos aqui, é um corpo inteiro. Uhum. E a gente tem possibilidades. Não dá pra ficar comparando com outra pessoa que tem, né, uma vida... que não tem uma doença crônica, uma doença renal. Mas eu lembro, assim, dessa sensação, sabe? De, poxa, é uma nova chance. Que tá sendo muito difícil, muito assustadora, no meio de muito choro. Eu sou muito emotiva, então eu chorei muito. Fiquei com muito medo.
tive muito, sabe, essas angústias. Eu lembro que na minha primeira diálise, um paciente do lado, que também estava fazendo diálise, mas era uma questão cardíaca, ele quase morreu do meu lado. Então, assim, foi muito, tudo muito, assim, diferente da realidade. Mas isso ficou, assim, dentro de mim, sabe? Olha, podia ter morrido, mas ainda tenho as possibilidades. E a diálise tem sido uma. Eu até lembro isso, assim, me marcou muito na clínica. A tristeza. E era algo que eu queria muito, sabe? Falar, gente, eu sei que é triste. Quem sou eu pra falar, ó, fica feliz no momento desse? Porque não dá. Mas tenta olhar pro restinho, sabe? Porque ainda tem o resto lá. Ainda tem um paciente. Eu lembro que eu tava até conversando. Falei, não, eu quero ir pro Rio. Como que a gente vai fazer pra combinar com as outras clínicas, né? Pra fazer diálise em deslocamento. E aí um senhorzinho, uai, mas dá pra viajar? Eu falei, dá, bora, gente. Vamos fazer uma caravana dos pacientes renais lá na praia. É claro que não é simples. Eu não é banalizando o sentimento de outras pessoas, gente. Não é isso. Mas a gente pode, sabe, tentar. Não sei se a gente vai conseguir, mas a gente pode tentar ir observando essas coisas como pequenas bênçãos. Porque se eu olhar e falar assim, olha, eu vou me comparar com alguém que tá vivendo a vida normalmente e eu fico muito triste quando eu vejo pessoas que desperdiçam sua saúde, né? E Sim. Isso pra mim, assim, é uma tristeza mesmo, né? Eu converso muito e lá na igreja a gente tem muito isso de, olha, cuida do seu corpo, cuida da sua saúde. E eu fico muito triste quando eu vejo isso, mas não dá pra eu comparar com ele, porque a minha história é única. E por mais que tenha, né, vários diagnósticos, eu nem sei qual é o meu ainda, viver com ele não pode me limitar. E eu tenho pedido muito essa graça de Deus, sabe? Pra ir além do que eu não sou só uma paciente, eu não sou só o número 1708 tal lá do HC, eu sou a Gabriela e tem uma história por trás disso. E tem sido graça de Deus conseguir continuar essa história, sabe? E eu acho que todo mundo pode olhar, né, com cuidado e com carinho pra si e pra sua história, apesar de. Porque tem gente que não lida com a doença renal, mas lida com outras doenças infinitas. E às vezes nem doenças, às vezes outros problemas que também são difíceis. Sim. E o sofrimento, ele não é um sinal de ausência de Deus, né? E eu acho que isso precisa ficar muito claro para as pessoas. Sim. Porque se não fica, a gente vai se sentir bastardo, né? Deus ama todas as outras pessoas que não têm uma doença e a minha ele esqueceu porque eu tô aqui sofrendo. Perfeito. Eu acho que é interessante a gente falar que você, né, tudo que você passou da questão da gestação e você hoje é mãe, né, de um menino. Então, conta pra gente, assim, isso te ajuda de alguma maneira, ser mãe? O que ele significa nesse sentido de amor mesmo? O que você pensa, né? Até pra falar pra quem tá assistindo, né, de se apegar em outros papéis, que a gente exerce vários papéis na sociedade, né? Muitos. Então, fala um pouco dessa questão do cuidar dele, quais são suas medos e também o que isso significa, pode ser, né? Como que você vê a maternidade? Eu acho que muda um pouco. Muda, na verdade, muito, né? Primeiro porque é um ser que depende 24/7 da gente. O Matheus agora tá com 3 anos, ele tá conseguindo, né? Caminhar um pouco mais. Mas é engraçado, porque eu crio ele pra viver sem mim. E dando todo o amor e suporte que eu posso. Mas, assim, pra que ele... É muito estranho falar isso, mas pra que, se acontecer alguma coisa comigo, ele tenha muitas lembranças, ele saiba que ele foi amado por mim. Mas, ao mesmo tempo, crio também pra ele entender que a mamãe tem alguns momentos que ela não está com ele. Porque, pra mim, a época de passar o aniversário longe foi muito difícil. Então, todas as vezes que eu vou ao hospital, eu explico pra ele, a mamãe tá indo pegar um papel. E aí, ele sempre fica, semana passada, retrasada, eu fui numa consulta, e aí eu cheguei toda empolgada no carro, conversando com o Robson, que foi uma consulta muito boa. E aí, ele virou pra mim, mamãe, você tá feliz? Eu falei, tô. E você, filho? Eu tô triste. Aí eu falei, por que você tá... Ele fala, triste. Por que você tá triste, filho? Porque você tava no hospital. O seu hospital é esse? Então, assim, ele ainda associa muito, né? O momento de separação. E viver a maternidade, acho que... Primeiro, me ajuda. Porque
eu olho e falo, quero estar bem pra mais esse dia, pra cuidar dele. Então, eu vou buscar tudo que eu posso pra ficar bem, dentro daquilo que eu consigo, né? Porque não depende só de mim. Mas, ao mesmo tempo, é uma parte muito dolorosa, assim, de criá-lo, sabendo que vai ter momentos que ele não vai estar tão perto. Vai ter dias que eu estarei internada. Vai ter momentos que eu vou precisar fazer exames que são mais complexos. Então, eu já vou criando nele isso também, pra que não seja do jeito que foi da última vez, sabe? Essa angústia de separação e tal. Então, a gente sempre tem trabalhado. Meu marido sempre, né, assumiu esses cuidados. E muito bem, lá em casa sempre foi tudo muito assim. Mas a gente tem trabalhado para que seja de uma maneira mais leve possível para ele e para mim. Porque a gente tem essa ideia de que mãe não pode adoecer, né? E a mãe adoece. Todos adoecem, a mãe adoece também. Então, que ele saiba, né, que a mamãe está ali dentro das limitações, mas está ali com ele nesse tempo de hoje, o máximo que eu puder. Até a minha relação com a maternidade mudou, né? Porque a gente também tende a passar no automático. Nasceu, então, bora pra escola fazer isso, não sei o quê. Eu falei, não, agora é uma pausa. Esse é meu tempo com ele. Então, a gente tem ressignificado também isso para que a gente tenha momentos de intensidade junto, sabe? Eu não sou mãe, obviamente, né? Mas eu posso falar com relação à minha família. De ter olhado também com isso que você está falando, de ter esse tempo que eu tive com eles. Porque eu tinha mudado para o Rio, né? Eu descobri meu diagnóstico morando no Rio de Janeiro. E eu tinha a pretensão de viajar para outros lugares, morar em outros lugares do Brasil. Sempre priorizei muito a minha carreira, né? Uhum. E aí veio esse diagnóstico e a vida me convocou a fazer outras coisas, que não foi uma escolha, né? Mas que a partir daquilo, como que eu vou lidar? E aí eu vi e vejo a questão da minha família, que é meu suporte, né? Tudo muito importante. Ter vivido meu irmão crescendo também foi muito bom pra mim. Sim. Ter tido essa oportunidade, que talvez se eu não tivesse passado por isso, eu não tivesse, né? E aí a gente foi lidando de uma maneira lá na minha casa, né? A gente morava em uma casa e a gente conseguiu reformar uma outra e voltar a morar nessa outra casa. Então, a gente passou a pandemia naquele processo da reforma. Eu fazia hemodiálise, né? Então, foi um processo muito desafiador, né? Viver aquilo na pandemia, mas eu tava Aí eu e minha mãe começamos a construir tijolinho por tijolinho e aquilo foi tomando um significado na minha vida. Que é isso, de repente, isso é Deus, né? Porque traz muito significado pra gente. Eu tenho um texto até que eu fico emocionada de ter falado muito sobre Deus, desse ponto de vista que eu tenho, sobre o que eu acredito, né? Que eu passei por muita questão de cobrança, de culpa, e da pessoa falar, nossa, você tem que acreditar porque você não tá acreditando. E eu tinha essa vivência da enfermagem, da ciência, de saber o que aquilo significava num nível fisiológico. Era difícil pra mim também acreditar. Então, uma vez eu até conversei com um líder religioso que falou pra mim, não fica pensando nessa questão de cura. Se apega nos seus amigos, se apega na sua família, peça para que eles tenham força para ajudar você a passar por isso, porque eu acho que Deus é isso, na verdade, para mim, né? Eu quero trazer da minha concepção, e isso me ajudou muito. Quando mudou essa perspectiva de não trazer a culpa e esse peso que a gente às vezes tem que carregar, porque as pessoas estão colocando isso na gente, porque tem essa falta de informação, e olhar de uma outra maneira, e aí a vida começa a ser um pouco mais leve. E eu realmente espero que quem esteja nos assistindo, esteja passando por um momento difícil, consiga olhar a sua história, né, a minha, enfim, e use essas ferramentas para ajudar, apoiar, a enfrentar e olhar a vida de uma outra maneira. Yes. Durante esse processo eu produzi um material, e se alguém quiser depois eu disponibilizo, que chama Entendo Porque as Pessoas Desistem. E foi ainda, eu gravei algumas aulas com catéter e tal, justamente trazendo isso, né? Porque muitas pessoas me perguntavam, você não acha que Deus te abandonou? Você não acha que você tá sozinho durante esse processo? Então, vamos orar, né? Pra curar agora. Tem que ser assim, e se for diferente, se não tiver cura e etc. Só que eu acho que isso estava tão bem resolvido dentro de mim, que o que me assustou, na verdade, né, de mais ao lidar com a doença de fato e estar dentro do hospital com outras pessoas também, foi a falta de significado geral, assim, sabe? Porque acho que, pra mim, assim, a definição de vida, ela vai para além desta vida aqui. Então, foi muito importante ter isso muito claro no momento em que meu corpo falhou.
eu não conseguia pentear meu cabelo sozinha, eu não conseguia andar sozinha. Eu lembro de subir a rampa do HC, assim, muito normalmente, e não conseguir descer do carro e andar. E pra mim foi assustador lidar com as limitações, mas isso faz parte de quem a gente é, humano. E trazer essa humanidade pra gente é muito importante, pra gente ter noção de fato. Porque a gente vive num mundo em que todo mundo é sobre-humano, né? Todo mundo é invencível. E eu acho que era um processo de, olha que esse é o meu lugar de humanidade, de dependência, de filha que precisa de um Deus que te abrace nesse momento. E eu fui abraçada, fui cuidada por Deus, através de equipe médica, eu falei doutora Tabata, que foi pra mim, assim, uma pessoa que Deus colocou na minha vida. Ele fez isso e colocou lá. Meu marido, que, gente, eu vi vários casos, né, de casamentos que acabam em processos. E, assim, estar presente em todo o tempo, ser cuidada por ele, ser amada por ele, apesar, né, de eu ter um catéter ou isso fez muita diferença pra mim durante o processo. As pequenas coisas da vida. Eu lembro o dia que a doutora falou que eu podia beber um pouco mais de água. Eu fiquei muito feliz. Tomar banho, gente. Quando eu tirei o catéter, eu tomei um banho por inteiro. Foi, assim, um presente pra mim. Só que, se acontecer de novo, sabe? Eu quero que o Senhor continue me dando a graça de enxergar essas pequenas coisas. Porque vai acontecer, a gente sabe que vai. Que tá acontecendo e tá chegando, né? Os meus exames estão lá, me mostrando que tá chegando de novo. Então, negar isso, acho que vai muito além, sabe? Do fato de a gente achar que, eu não posso passar por isso. É porque muitas vezes a gente acha que vai passar por isso e esse é o fim. E, na verdade, não é. Acho que o doutor vê muitos casos, mais do que a gente, né? Todos os dias, que não é o fim, né? O rim, eu tenho uma nética que ela fala, eu queria dizer, mas o rim, ele não é um órgão vital. A gente tem outras formas de viver. Claro que é uma vida diferente e, em alguns casos, até uma sobrevida, né? A gente tá falando de situações diferentes. Mas o que eu puder fazer pra ter um pouquinho, sabe, dessas alegrias na vida, e eu acho que é um convite pra todo mundo. Não deixar de sonhar, não deixar de viver, não deixar de acreditar que Deus pode usar pessoas e circunstâncias, né? Ele é um ser que transcende o material, mas ele continua governando aqui, o agora, as pessoas que ele coloca nas nossas vidas. Até eu lembro que lá no HC, muita gente fala, você precisa conhecer a Malu. E é uma questão de legado. Quantos anos, né? Que você passou pela hemodiálise. Então, assim, eu conheci muita gente que... Claro, gente, eu falo pra todo mundo, eu não quero ser paciente renal, não quero que passe a ideia de, nossa, ela tá amando linda e achando linda e amando isso. Não. Mas quantas pessoas passaram pela minha vida e passaram pela sua vida e passam até hoje e que não seja, sabe, uma coisa, só um encontro casual. Que eu possa, cada uma, né, de nós, acreditando em coisas diferentes, mas que eu possa mostrar para essas pessoas que Deus existe sim. E que o sofrimento não nos ausenta da presença dele. Acho que esse é o meu objetivo de vida, sabe? O sofrimento não leva a gente para longe de Deus. Pelo contrário, a gente tem um Deus que se importa e que está presente no sofrimento. A gente tem presença de Deus a partir de Cristo. E isso, para mim, muda tudo. A maneira como eu lido com o meu diagnóstico, a maneira como eu lido com o luto da minha filha, como eu lido com as pequenas coisas, como ter que lavar a louça todo dia, né? Que a louça se prolifera na pia, com meu filho que tá com dificuldade no desfraude, com uma vida normal, né? E eu acho que isso faz com que a gente tenha convicção de quem a gente é. Tendo convicção de quem Deus é, a gente tem convicção de quem a gente é. E aí viver essas questões, não sei se torna menos difícil, porque é difícil. Se eu falar pra você que é fácil, é mentira. Mas... tem significado, né? E porque eu tenho o Senhor, eu enfrento todas as outras coisas dessa maneira. Pra mim, é assim, não é enfrentar, ter o Senhor para conseguir enfrentar. É porque eu tenho, eu enfrento. E isso faz parte, acho que, da minha genética, de quem eu sou, sabe? Muito importante. E, assim, para quem está ouvindo, né, e vive esse dilema, espiritualidade e medicina, talvez a resposta seja simples, né? Deus vai agir por meio do cuidado, da equipe, da fé, da ciência, né? Tudo isso junto. E, Gabi, obrigado por dividir uma parte da sua história, né? Com tanta verdade, falando sobre suas emoções, seus desafios, né? E obrigada por lembrar também que fé
e ciência não se competem, né? Eles se complementam. Sim. Perfeito, Gabi. Muito obrigada por ter vindo aqui. Foi muito, muito bom te ouvir. Eu que agradeço, gente. E é importante a gente lembrar, né? Tudo que a gente tem de bom pode ser usado a nosso favor. Graças a Deus por isso. Perfeito. Esse foi mais um episódio do Rins em Pauta. Nos siga nas redes sociais, compartilhe com seus amigos para que essas informações cheguem a mais pessoas. E até o próximo episódio.